Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje Deus tem uma palavra especial ao nosso coração. Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar meditando na palavra do Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso é estar na presença de Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Vamos aguardar alguns momentos e já estaremos meditando na palavra de Deus. Glória a Deus por mais essa oportunidade. A minha mãe já está conosco. Paz do Senhor, que Deus abençoe. Minha mãe e meu pai, que esteja abençoando esse casal com saúde, protegendo, livrando de todo mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa oportunidade. Eu vou estar colocando aqui um link, irmãos, para estar... Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Depois, no final, eu estarei colocando um link aqui do meu canal no YouTube, que eu criei um canal no YouTube e peço que os irmãos estejam se inscrevendo nesse canal, para que possamos estar fazendo as lives também no YouTube. Glória a Deus. Cumprimento também o irmão Anderson, que está conosco. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos aguardar mais alguns minutos e já estaremos meditando na palavra de Deus. Você que pode, compartilhe essa palavra, irmãos. Compartilhe para que mais pessoas possam ser edificadas através da palavra de Deus. O meu pai também está conosco, que Deus abençoe. Glória a Deus. Então vamos estar meditando na palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em Romanos, no capítulo 8, do versículo 35 até o 39, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Como é grande o amor de Cristo por nós. E quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém.
Ninguém pode separar o amor que Cristo sente por nós, o amor que Deus sente por nós. Glória a Deus. Nós temos a certeza do amor incondicional de Cristo por nós. Deus nos ama. Deus, Ele nos ama de uma tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz por nós. Então devemos estar mais e mais adorando esse Deus, mais e mais clamando a Ele, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Ninguém conseguirá nos separar do amor de Cristo. O amor de Cristo por nós é muito grande. Tanto que é grande, irmãos, que Ele nos resgatou do pecado. Nós éramos pecadores, nós cometíamos pecados muito graves. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Ele nos resgatou do pecado. Ele nos transformou numa nova criatura. Nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ele nos molda através do Espírito Santo, para que nós não cometamos mais aqueles pecados que cometíamos. Muitas das vezes nós cometíamos pecados, muitos pecados, mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós somos uma nova criatura, nós pensamos diferente. O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. Aquilo que nós fazíamos, nós não fazemos mais, porque o Espírito Santo nos guia. Ele nos guia no caminho correto, no caminho estreito, que nos leva à salvação, que nos leva a Deus. Então o amor de Deus por nós é muito grande, irmãos. Ele nos resgatou do pecado, no lamaçal de pecado que nós estávamos, e trouxe para perto dele. Maior demonstração de amor que Deus tem por nós é essa, uma das demonstrações. Nem a tribulação, por mais que você passe por lutas, por provações, nem a angústia, por mais que você esteja angustiado com alguma coisa, perseguição, por mais que tem muitos países que estão perseguindo os seguidores de Cristo. Muitas pessoas estão sendo mortas por seguir a Cristo. Nós temos que agradecer a Deus por esse privilégio de podermos falar de Cristo, do amor de Cristo, livremente, numa live como essa. Que muitos países não podem fazer isso. Então nós ainda podemos. Então a perseguição, tem perseguição, mas não é tanto que nem em outros países. Em outros países, cristãos são mortos. E nós podemos falar do amor de Deus. Do amor de Deus por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. A fome, por mais que você passe necessidade, irmãos, mas o amor de Cristo por nós é o mesmo. E Ele nos ajuda nesses problemas, nessas tribulações que nós estamos passando. Perigo, espada, nada nos separa do amor de Cristo. O amor de Deus por nós é muito grande, irmãos, é imenso. E Ele nos ajuda nas tribulações. Ele caminha ao nosso lado. Quando nós estamos passando por provas, nós clamamos a Ele, Ele nos ouve. Nós fechamos a porta do nosso quarto, nós se ajoelhamos, nós oramos a Ele, nós clamamos a Ele por misericórdia, e Ele nos ouve. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. E eu sinto a graça do Espírito Santo aqui nesse lugar.
Nós temos que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, irmãos. Nós temos que confiar em meio à luta. Temos que confiar, por mais que nós estamos passando por lutas, mas nossa confiança em Deus precisa estar inabalável. O sofrimento faz parte do chamado cristão. Nós passamos, quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador, pensando que não vai ter problemas, se engana. Porque muitas das vezes nós aceitamos a Jesus e os nossos problemas multiplicam. Mas é Deus trabalhando na nossa vida e Ele não dá um fardo maior que nós possamos carregar. Somos mais que vencedores, apesar das lutas. Não apesar das lutas, mas nas lutas. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Estamos passando por lutas, mas somos vencedores. Que Deus, Ele está do nosso lado, Ele vai nos dar a vitória. Creia, meu irmão. Se você está passando por luta, por provações, creia, clame a Ele, que Ele vai estar acima do teu problema, do lado, caminhando do teu lado, para te dar vitória, para te ajudar, para te animar. Nós não podemos nos desanimar também, porque muitas vezes os problemas são tantos que você acaba desanimando. E quando você desanima, você pensa em desistir. Mas nós temos que pedir a misericórdia. Temos que pedir misericórdia para Deus. Senhor, como falou o cego, né? Lá no Novo Testamento. Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós devemos clamar por misericórdia. Se os problemas se você acha que não vai ter solução para os problemas, clame a Ele. Busque a face do Senhor, que Ele vai te ajudar. A vitória que vem por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. A vitória vem. Por mais que demore, a vitória vai vir. E vai vir por meio daquele que nos ama, daquele que está sempre conosco, daquele que está ao nosso lado para nos ajudar. Glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui. A nossa a convicção inabalável do apóstolo Paulo aqui, quando escreveu em Romanos: nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Deus nos ama incondicionalmente. Por isso precisamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, irmãos. Eu não me canso de falar nas minhas lives que nós devemos agradecer por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado saúde, Ele tem cuidado da nossa família, Ele tem nos abençoado com provisão para não faltar nada para nós. Nós temos uma casa para morar, nem todos, mas temos carro também para nos locomover. E ele te dá para você levantar de manhã, é permissão dele para você levantar de manhã e ir para o teu trabalho. Tudo é permissão de Deus, irmãos. Então devemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus. E a maior demonstração de amor incondicional que Deus tem por nós se encontra
num versículo maravilhoso, João, capítulo 3, versículo 16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu o seu único Filho para sofrer numa cruz por nós, para nós estarmos aqui. E nós devemos agradecer a Ele todo o tempo, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Ele tem muitas vezes transformado a nossa vida, nosso pensar, que muitas das vezes o coração do ser humano é enganoso. Mas Deus, através do Espírito Santo, Ele nos molda para nós pensarmos e seguirmos a direção que o Espírito Santo tem para nós, a direção que nos leva à salvação, que nos leva a estar mais na presença dEle, mais a presença de Deus, mais clamando a Ele, agradecendo a Ele, porque não devemos só pedir, mas vamos agradecer também. Porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. E como diz no versículo 31, no Romanos 8:31, também um versículo muito conhecido, que diremos, pois, a essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, irmãos. Se Deus está velando pela gente e cuidando da gente, ninguém é contra nós. Por mais que venham lutas, venham perseguições, pode vir o que vier, mas se Deus está no nosso barco, se Ele é o comandante do nosso barco, nós não devemos temer mal algum, porque é maravilhoso, irmãos, nós sentirmos a presença dEle e sentir que Ele está cuidando de nós. Sentir que Ele está velando pela nossa vida. E tudo é permissão dEle. Se você está passando por lutas, por provas, é permissão dEle. Ele sabe até onde você consegue. E na hora certa Ele vai te dar a vitória. Muitas das vezes ele não dá as coisas que nós pedimos, porque pode afastar-nos da presença dele. Deus, Ele conhece tudo. Antes de eu falar, Ele já sabe que eu vou falar. Antes de você falar, Ele já sabe. Ele conhece os seus pensamentos. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele tem um propósito para cada um. Ele tem um propósito de vida para cada um. Ele tem Ele tem tudo marcadinho, o que Ele vai fazer na tua vida. Hoje, às 9 horas, o irmão Norton vai estar fazendo uma live. Ele já sabia que eu ia estar fazendo uma live às 9 horas. Então, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso. Como diz uma irmã da igreja, eu amo esse Deus. E é verdade. Nós temos que amar a Deus como Ele nos amou. Ele deu o seu único Filho para morrer numa cruz por nós, para nós estarmos aqui. Então, devemos de amar a Deus sobre todas as coisas e colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. A partir do momento que colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas vão ser acrescentadas, irmãos. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar livramentos, muitos livramentos que nós recebemos, nós nem percebemos hoje. Então, como Deus é maravilhoso, irmãos. Então, nós devemos estar orando em todo o tempo, agradecendo a Ele. Se nós ficarmos 24 horas por dia agradecendo,
Não agradecemos nem 10% do que Ele fez por nós, Ele continua fazendo por nós. Creia que Ele sempre tem o melhor para nós. Por mais que muitas das vezes nós não entenda o propósito de Deus, mas Ele sempre tem o melhor para nós. E Ele sempre está no controle de todas as coisas. Um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem a permissão dEle. Ele está no controle de todas as coisas. Então apenas creia, irmão. E creia que Ele sempre está fazendo o melhor para nós. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada irmão. Foi uma palavra breve, mas eu creio que foi edificante, né? E a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Então, alguma pessoa que vai assistir essa live agora, está assistindo agora ao vivo, ou vai assistir depois, está precisando ouvir essa palavra, do amor de Cristo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Nem a morte nos separa do amor de Cristo. Tanto que o amor dele, como é grande o amor dele por nós, que nem a morte separa. Nem principados, nem potestades, nem demônios, nem anjos nos separa do amor de Cristo. O amor de Cristo por nós é muito grande, irmãos. Ele nos ama, e Ele nos ama genuinamente. Então temos que agradecer a Ele pelo amor que Ele tem por nós e por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. Pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares. Então só temos que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos que estão conosco. A minha prima Neuci. Que Deus abençoe. Onde estivemos na casa dela, foi bênção. Fui eu com o pastor William. Foi bênção. Foi muito, muito bom. A gente sentiu a presença de Deus lá. E que Deus continue abençoando vocês. Abençoe a Neuci, o Adriano também, que deve estar assistindo aí junto. A minha tia também, que deve estar assistindo, a Valquíria. A Ana, o Conrado, a Dona Neuci. Deus abençoe essa família maravilhosa. Que Deus possa estar prosperando. Que Deus possa estar abençoando essa família. Meu pai também e minha mãe, que Deus abençoe. O irmão Anderson Fernandes também, que Deus abençoe. O irmão Jackson Teixeira, que entrou agora, que Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente a vida do irmão. Nós estamos falando do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Glória a Deus. Se algum irmão quiser entrar ao vivo para contar um testemunho ou fazer uma oração, me dá um sinal aí que eu já autorizo aqui. Não fica constrangido. É tudo que fazemos, como diz em 1 Coríntios 10:31, tudo que fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você quiser entrar ao vivo, não se sinta constrangido. E para contar um testemunho, fazer uma oração, compartilhar, está aberto. É só me dar um sinal que eu já autorizo aqui. Você entra ao vivo conosco. Glória a Deus. Os irmãos que precisam de oração, coloca para nós aí, vamos estar orando. Glória a Deus. Que nós possamos mais e mais estar adorando a Deus, adorando o nome dEle. Eu não canso de falar que nós devemos adorar, devemos buscar a presença dEle. Devemos fechar a nossa porta do nosso quarto, nos ajoelhar e orar e se derramar na presença de Deus. É maravilhoso, irmãos, nós nos derramarmos na presença de Deus. Glória a Deus. A minha prima falou, foi bênção mesmo, que alegria ter recebido a palavra de Deus através da sua vida.
e do pastor William. Gratidão eterna. Foi bênção mesmo. Que Deus ele prepara as coisas no tempo certo. Não deu certo dele ir comigo outras vezes que foi, mas estava marcado para ser ontem. Então, para Deus, ele sempre chega na hora certa, ele nunca chega atrasado. Então, era para ele ir ontem lá. E tanto que foi bênção e nós sentimos a presença de Deus através da palavra, através do louvor, através da conversa. Nós sentimos a presença de Deus, do Espírito Santo. E o Espírito Santo está nesse lar. Glória a Deus. Algum irmão precisa de oração? Vamos estar... Coloca para nós aí, vamos estar orando. Uma oração especial, uma enfermidade, pela família. Vamos estar orando. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Eu peço também oração pela minha família, por mim. Sou carente das orações dos irmãos. Peço que os irmãos orem por mim para que Deus continue, que continue sendo um instrumento nesse modo simples de pregar, nesse modo simples de falar, mas que eu seja um instrumento para estar levando a palavra de Deus para mais pessoas. Através dessa live já tem testemunhas de cura. Uma pessoa estava enferma e quando nós começamos a orar, ela foi curada. Então Deus, Ele está em todos os lugares, irmãos. Nós estamos aqui nessa live, mas Ele está presente aqui, na minha casa. Ele está presente na tua casa, onde você estiver assistindo essa live. Deus está em todos os lugares. Nós podemos sentir a presença dele em todos os lugares que nós vamos. Glória a Deus. Então, vamos estar orando um pelos outros. Os irmãos necessitam de oração. Coloca para nós aí. Senão já estaremos orando. E para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu me sinto maravilhado assim do que eu era um tempo atrás, há 15, 17 anos atrás, e o que eu me tornei hoje. Então, como Deus transforma a vida da gente. Então, antes de aceitar a Jesus, eu levava uma vida bem desregrada, tanto na parte financeira. Eu cheguei a torrar 3 cartões de crédito no limite. Eu fiz coisas muito ruins. Eu bebia. Então, mas a partir do momento que Deus me resgatou, eu me transformei numa nova criatura. Ele foi me moldando, tanto os meus pensamentos, como o meu modo de agir. E lá se vão 17 anos. E eu agradeço a Ele pela misericórdia que Ele teve de mim. Que se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não sei o que seria de mim. Porque nós, sem Cristo, nós não somos nada, irmãos. Então, nós precisamos de Cristo na nossa vida. Então, é maravilhoso o que Deus faz na nossa vida. A transformação que Ele faz. Eu era muito tímido. Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo uma live assim como essa. Eu nunca imaginei que eu ia estar pregando na igreja. Eu não me via pregando, fazendo a obra de Deus. Quando eu comecei a ir na igreja evangélica, na Assembleia de Deus, eu era membro de banco, eu ficava lá no último banco, lá para ninguém me ver. Só que Deus estava vendo.
E ele usou um servo dele para me tirar do banco e colocar, pegar a mão na arado e fazer a obra de Deus. Então, como Deus transforma a nossa vida, então nós temos que deixar Deus guiar a nossa vida, que Ele sempre tem o melhor para nós. Muitas das vezes eu não liberava perdão, eu pensava de um modo diferente. Mas Deus foi trabalhando isso também na minha vida. E eu vi que a gente guardar rancor, não liberar perdão, machuca a gente mesmo. E Deus não se agrada quem não libera perdão. Então, se você está brigado com alguém, se você não fala com alguma pessoa, essa é a oportunidade para você pedir perdão. Peça perdão para essa pessoa e peça perdão para Deus. Porque nós, quando nos brigamos, não falamos com alguma pessoa, que guardamos rancor, nós estamos desagradando a Deus. Então devemos pedir perdão para essa pessoa. E nós pedindo perdão para a pessoa e pedir perdão para Deus, Deus se agrada. E nós somos libertos desse rancor, dessa mágoa. Então, se você peça perdão, irmãos. É maravilhoso. E eu pensava de um modo diferente, mas Deus me fez, foi trabalhando na minha vida, e eu pensei totalmente diferente agora. Então, eu só quero servir a Deus, só quero adorar o nome dele. Glória a Deus. Então, se nenhum dos irmãos tem pedido oração, vamos estar orando um pelos outros. Eu oro por você aí, você ora por mim aqui, então nós vamos orando pelos outros. Que a palavra de Deus fala orai sem cessar. Vamos orar então. Glória a Deus. Amado Deus e querido Pai, a Tua palavra foi pregada. Ô Jesus querido, esteja abençoando a cada irmão que está assistindo essa live, Senhor. Esteja abençoando os irmãos que vão assistir depois também, Senhor. Que essa palavra possa penetrar no coração de pessoas, Senhor. Por intermédio dessa palavra, Senhor, muitas pessoas possam ver o grande amor que o Senhor tem por nós. O grande amor, e ninguém separa esse amor que o Senhor tem por nós. Nem fome, nem nudez, nem principados, nem potestades, nada nos separa o amor que o Senhor tem por nós. Então, agradecemos pelo amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado por estar sempre conosco, sempre nos abençoando, sempre nos ajudando nos problemas que a gente pensa que muitas vezes não tem solução, mas o Senhor é o Deus do impossível. Não existe impossível. Para o Senhor, todas as coisas são possíveis, não existe impossível. Então, nós devemos estar agradecendo. E eu agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa cada um. Derrama com o Teu Espírito Santo. Derrama com a Tua presença, Senhor, em cada um que está assistindo essa live. Que o Senhor possa estar abençoando, nos fortalecendo, nos animando, Senhor. Através da Tua palavra, Senhor, que muitas pessoas possam ser edificadas, Senhor. A Tua palavra é viva, ela é eficaz e não volta vazia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É que eu peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada irmão que está acompanhando essa live. E eu vou deixar o link, como eu falei no começo, eu criei um canal no YouTube e para fazer ao vivo, precisamos de 50 inscritos. Até agora tem 8. Se você puder se inscrever no meu canal lá,
O irmão Gessé Pereira entrou na live. Que Deus abençoe, irmão Gessé. Deus abençoe grandemente o senhor, sua família. Deus abençoe grandemente. Eu vou deixar o link nessa live. Os irmãos puderem estar se inscrevendo nesse canal, para nós estarmos fazendo lives também no YouTube. Amém? Glória a Deus. Só fazendo um convite para os irmãos, amanhã é a campanha do clamor no Ministério Avivamento Pleno, às 20 horas, o segundo dia da campanha. Os irmãos estão convidados para estar conosco lá. É a Rua Couto Magalhães, número 1133, na Nova Rússia, aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Que Deus tenha uma palavra ao nosso coração. E no domingo, às 19 horas, culto da família na direção dos varões. O pastor William estará pregando. Creio que Deus também tem uma palavra ao nosso coração. E sinta-se convidado a estar conosco lá. Tanto quinta como domingo. Sinta-se convidado. Vamos ficar muito felizes com a presença dos irmãos lá. Se nós vamos ficar felizes, imagine Deus, né? Então que Deus possa estar nos abençoando, né? Através dessa palavra que vai ser pregada lá. Amém, irmão Gessé. Que Deus abençoe também. Deus abençoe grandemente sua família, o senhor e sua família aí. Que Deus abençoe grandemente. Amém? Eu agradeço a oportunidade, mais essa oportunidade que Deus nos concede. E quarta-feira que vem, às 20h30, se Deus permitir, estaremos mais uma vez aqui para meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe o irmão Gessé, a Neuci, a minha mãe e meu pai, o irmão Jackson Teixeira, o irmão Anderson Fernandes. Que Deus abençoe grandemente esses irmãos. Que Deus possa estar dando livramentos, abençoando a vida de cada um e os seus familiares também. Em nome de Jesus.